Olá, Jefferson, tudo bem? Vou tentar esclarecer a tua dúvida relacionado a jobs e processos. O processo, ele é um elemento, né, uma abstração para a gestão de todas as atividades que o sistema operacional realiza. Tá? Então, a gente tem o processo como sendo um elemento que vai usar os recursos, seja processador, memória, e os dados, né? Vai ter que haver uma entrada, tá? Um processamento através de uma regra, tá? E aí vai haver uma saída. Isso é um processo, tá? O job nada mais é do que um agrupamento de processos. Eu vou fazer um esboço aqui para tentar mostrar para você. Então, num processo, a primeira atividade que é feita é a criação do processo através do fork, né? A chamada de sistema fork. E aí, aquele processo vai utilizar as entradas, né, os dados que vão estar sendo captados ali como entrada para realizar um processamento e depois a saída. Então, existem situações onde o administrador, tá, ele quer executar um grupo de processos alinhados com um elemento que é um job. Tá? Por qual finalidade? Apenas a administração. Então, foi o propósito da criação do job. Então, eu vou fazer um desenho aqui para tentar esclarecer. Digamos que eu queira, tá, usar um grupo de processos. Vou dizer aqui, ó. Deixa eu trocar a caneta aqui. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de processo 1, processo 2 e processo 3, tá? Então, digamos que eu queira executar na linha de comando, por exemplo, eu coloco cada um desses comandos que vai gerar um processo como um pipe, tá? Para concatenar o comando. Então, eu vou executar 3 comandos na linha lá no shell e eu quero que esse cara ele seja um job, tá? Então, vai ser um job 1. O que acontece é que cada um desses comandos que eu executei concatenadamente, tá? Ele vai ter um PID, né? Que é o Process ID. Cada um vai ter um diferente. Tá certo? Cada um vai ter o seu PID diferente. Tá? E o job, ele tem um ID de job também. Cada um job, ele vai ter o seu grupo de processos ou um processo apenas, tá? Mas a ideia, a concepção dele é criar um conjunto de processos dentro dele. Para quê? Porque eu posso ter, certo, a criação de outro processo, de outro job, digamos aqui que eu crie um outro job, tá? E aí eu tenho um grupo de processos dentro dele. Processo 1, processo 2. Ocorre o seguinte, digamos que eu queira executar o processo, o job 2, somente quando o job 1 terminar. Então eu vou criar aqui uma regra. Normalmente existem sistemas para fazer a gestão de vários jobs. Então a gente tem o JCL, que é uma linguagem, tá? O Job Control Language. É uma linguagem para um sistema para administração, tá? E execução ali de jobs, ou em paralelo ou sequencialmente. Você vai fazer o agendamento desses jobs. E dentro desses jobs, você adiciona os processos que você quer executar, certo? Pode ser script shell, pode ser uma aplicação, você quem vai definir. Que no final das contas, cada uma aplicação que você executar dentro de um job vai virar um processo. Ou seja, eu posso ter o job 1, que vai ter um único ID com diversos processos executando.
E aí eu posso criar regras da seguinte forma: eu quero que o job 2 ele somente execute depois do job 1. E eu vou criar uma regra. A regra é, se o processo 1 for ok, o 2 for ok e o 3 for ok, seriam os requisitos, né, a regra, para que ele me permitisse executar aqui o job 2, tá? Então, o requisito para iniciar o job 2 seriam que os processos dentro do job 1 ele executasse com sucesso. Eu também poderia criar uma regra dizendo o seguinte: se o job 1 e o job 3 finalizarem com ok, mas o job 2 falhar, mesmo assim inicie o job 2. Então, eu posso ter o job como um elemento de agrupamento de processos, onde eu posso ali criar regras, tá? Mas aí eu preciso ter um sistema para poder fazer essa gestão aí, tá? O Linux, ele tem a forma de administrar jobs, tá? Colocando eles em segundo plano e tentando, por exemplo, adicionar como um shell script, por exemplo, se eu executar concatenadamente diversos comandos, jogando eles para um job, então um job vai ter diversos processos atrelados a ele, tá? E vale lembrar que se eu tenho dentro deles aqui 3 processos, tá, dentro desse job, o próprio job ele é um processo em si, tá? No Linux tudo é processo. Então vai ser um processo que tem um ID, só que esse cara aqui ele tem como filhos, tá, o processo 1, 2 e 3. Vai acontecer que se o processo 1 terminar, aí ele vai, o job 1 fica aguardando o processo 2 e o processo 3 concluir. Assim que eles concluírem, vai passar ali a informação para o processo pai, né, que é o job 1, que vai estar administrando esses subprocessos. E aí pode ser que ele seja a saída dessas execuções, desses jobs que você alinhou dentro do job, podem ser a entrada, a saída desse job 1, desses processos do job 1, podem ser a entrada para esse grupo de processos que você definiu no job 2. Tá? Então, é importante aí conhecer essa diferença. Processos são elementos ali de gestão das atividades, né, do Linux. Então, tudo vai virar um processo. Tem os dados de entrada, processamento e saída. Só que eu posso ter os jobs para administrar esse grupamento de processos. E aí poder gerenciar melhor as atividades ali. O job ele foi criado com esse propósito. Tá? Então, normalmente, se você concatenar um único comando, jogando ele para segundo plano, ele vai virar um job. Tá? Mas você pode ter diversos outros processos atrelados a um job. Tá? Beleza aí? Então, espero que tenha conseguido responder um pouco aí essa tua dúvida. Qualquer nova demanda aí sobre essa temática, posta lá no fórum que a gente vai continuar o debate aí sobre ela. Valeu, forte abraço.